Olá e seja bem-vindo. E o nosso assunto de hoje é captação de recursos. Você sabe muito bem, desde que você nos acompanha aqui na Escola Terceiro Setor, através de cursos, através das nossas redes sociais, você sabe que existe diversas formas de captar recursos para financiamento de projetos, de programas e atividades para que uma organização da sociedade civil, conforme está lá na Lei 13.019 de 2014, a também conhecida Lei de Parcerias, a MIROSC, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, você sabe que tem uma ampla gama de situações que dá à organização da sociedade civil a condição de realizar a captação. Obviamente que toda captação ela tem a visão inicial de financiar projetos, só que não é só de projetos que vive uma organização da sociedade civil. Muito se esquece que uma organização da sociedade civil também tem o seu cotidiano, o seu dia a dia, as suas despesas estruturais. Quando a gente fala de despesa estrutural, até para ficar mais fácil para quem está nos assistindo, nós estamos falando de despesa de aluguel, tem água, tem luz, telefone, internet, existe despesa com alimentação, dependendo do tamanho da organização da sociedade civil, existe também folha de pagamento, ainda que não exista funcionários no regime CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, existem voluntários, até mesmo a diretoria que realiza a gestão desta organização, a saber, de forma enxuta, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, conselheiros fiscais. Ainda repito que o marco regulatório não obriga mais as organizações da sociedade civil ter um conselho fiscal, mas eu sempre indico que vale muito a pena. Em outros vídeos, outras aulas nossa, a gente explica o porquê seria bom manter os conselheiros fiscais, que são justamente um órgão fiscalizatório, é aquele órgão que não vai deixar o trem sair dos trilhos por abuso de poder, principalmente na área financeira. Mas o que eu quero neste vídeo aqui falar com vocês é acerca de um dado muito importante que muitas organizações da sociedade civil têm dormido no ponto. Porque muitas ficam focadas apenas nos editais de chamamento público, aguardando sair um edital para que então ela possa entrar com seu projeto, ou até mesmo outras leis de incentivo, ou também emendas parlamentares para que elas possam então conseguir financiamento dos seus projetos. Só que enquanto isso não ocorre, veja bem, porque não é sair apenas uma emenda parlamentar e no outro dia o dinheiro está na conta. Não. Não é sair um edital de chamamento público, com uma verba até bastante maravilhosa, de boa aí, que amanhã você já está com o dinheiro na conta, porque você vai concorrer com outras organizações, vai ser verificado qual o projeto que cabe para dentro daquilo que a administração pública quer fazer, dentro dos instrumentos jurídicos de contratualização. Então você observa que no dia a dia a organização precisa viver. A organização tem as suas responsabilidades. E aqui nesse vídeo nós vamos falar de algo muito importante, que você que faz parte de uma organização da sociedade civil, e se você estiver assistindo esse vídeo aqui no YouTube, eu já te peço para você se inscrever nesse canal, para você ativar também o sino de notificação, porque toda semana nós estamos aqui colocando material precioso, que com certeza você não sairá de nenhum desses vídeos que nós colocamos aqui com menos sabedoria. Você vai sair daqui conhecendo muito mais do que você entrou. No mínimo você vai ficar com uma pulga atrás da orelha, dando aí a você a condição de continuar
pesquisando. Então eu faço uma maratona aqui, nós temos bastante vídeos, nós temos cursos gratuitos aqui dentro do canal do YouTube. Para você não vai custar absolutamente nada, é só você se inscrever, clicar no sininho de notificação, você não paga nada, só que para nós faz uma grande diferença, porque assim o YouTube ele vai com certeza transmitir esse conteúdo para muitas outras pessoas que precisam. Nós acreditamos que o terceiro setor é o setor da economia brasileira que tem condição de levar equidade para essa nação e transformar a desigualdade em algo totalmente favorável para aqueles que tanto precisam. E qual é a tua opinião? Coloca aqui embaixo aqui a tua opinião. Você acredita que o terceiro setor tem essa força? Você acredita que o terceiro setor tem esse poder de trazer, não estou falando apenas igualdade, mas equidade? Você sabe que a equidade, ela sempre vai favorecer mais aqueles que mais têm deficiência, aqueles que mais precisam, tá bom? Então, sem delongas, vamos embora para este assunto que seria tão importante para que nós possamos, você que está me assistindo até esse exato momento, para que nós possamos se alertar. O que muitas organizações da sociedade civil, associações e outras organizações têm dormido no ponto. Olha o dado que eu vou te passar agora. Em 2024, no Brasil, foi registrado, ó, que não terminou o ano de 2024. Enquanto eu estou gravando esta aula aqui para você, nós estamos ainda no decurso do mês 12 de 2024. Então, estamos dentro do ano corrente. Então, em 2024, o Brasil registrou, pasmem, olha isso aqui, ó, 3,7 milhões. Sabe o que é isso? 3,7 milhões de novas empresas. Não encerrou o ano ainda, então esse número com certeza tem uma tendência aí de aumentar, né, em algumas casas decimais a mais, mas olha que extraordinário, 3,7 milhões de empresas abriu no ano de 2024 nesse solo pátrio chamado Brasil. E esse dado é importante. Você que é um gestor de uma organização da sociedade civil tem que estar atento, tem que estar sempre ligado nisso. Você não pode, de maneira alguma, ignorar os dados, porque os dados trazem informações importantes na tomada de decisão de um gestor. Porque o gestor que ignora um fato desse, ele está deixando dinheiro na mesa, ou seja, está perdendo muito. Um gestor, um captador de recursos que não presta atenção nesses dados, com certeza não está fazendo o trabalho da forma que tem que ser feita. Por quê, Paulo? O que interessa que o Brasil, em 2024, registrou 3,7 milhões de empresas? Agora aqui está o pulo do gato. Só que dessas 3,7 milhões de empresas, 96%, segundo pesquisa, olha isso aqui, 96%. Se você entrar em qualquer pesquisa, entrar no Google e digitar, você vai ter essa informação, esse dado. Né? Esse dado não é escondido para que você não tenha acesso. Então, de 3,7 milhões de empresas, 96% são de pequenos negócios, ou seja, de micro e pequenas empresas. Paulo, ainda não estou entendendo. Você vai entender mais agora ainda. Ó, isso em 2024. Somando com as empresas que já existem, o Brasil tem um pouco mais, 21.738.420 empresas abertas, constituídas. Pasmem novamente esse dado importante que eu vou te passar. Dessas, um pouco mais de 21 milhões de empresas, daqui a pouco nós chegamos a 22 milhões, 93,5% são de micro e pequenas empresas. E aí é onde que está o grande caso. Para aqui e presta atenção comigo. Se de 21 milhões de empresas, sendo que só nesse ano mais de 3 milhões foram abertas,
e 93% do total são micro e pequenas empresas, o porquê é que a organização que você faz parte não tem nenhum planejamento estratégico para a captação com essas pequenas empresas? Ah, já sei. Aí você vai dizer assim, mas Paulo, essas empresas, elas não distribuem lucro, elas não pagam imposto de renda, contribuição social, são empresas do Simples Nacional, algumas do lucro presumido. Nós estamos, na verdade, atrás das empresas que podem nos dar condições de financiar o projeto e eles terão benefício. Se for pessoa jurídica, de 4% do imposto de renda, né? Falando da lei de incentivo da cultura, e se for pessoa física, 6%. Isso falando de uma lei de incentivo. Nós estamos falando aí, quando a gente cita uma lei de incentivo fiscal, de verba carimbada, aquela verba que está certa para financiar um projeto. Mas lembra que eu disse para você que a questão aqui, a maior questão aqui, é o dia a dia, o cotidiano, as despesas estruturais e operacionais da organização dia a dia. Como que faz? Só que você tem 93,5% do total de empresas que abriram no Brasil são micro e pequenas empresas. E muitas organizações da sociedade civil têm ignorado esse dado e não tem nenhum planejamento estratégico para captar recursos dessas pequenas empresas. Porque essa captação aqui que nós estamos falando é verba não carimbada, ou seja, a verba cujo a administração dela vai estar na competência dos seus gestores. Seus gestores que vão justamente dirimir ali o que é necessário ser feito de acordo com aquela verba que está para entrar. Só que nós estamos falando aqui de uma quantidade muito grande de empresas, muito grande mesmo. E se você faz parte, você é um gestor, um captador de recursos, e você ter ignorado isso daqui, você está dormindo no ponto. E eu sempre digo, quando nós somos maus gestores, não fazemos o que tem que ser feito, quem sofre lá na frente são justamente os stakeholders, ou seja, a parte interessada, os beneficiários da organização que você faz parte. Então os beneficiários acabam sendo prejudicados porque os gestores não têm nenhuma estratégia de captação de recursos com um tipo de pessoas jurídicas que é a maioria no Brasil. É a maioria no Brasil. Eu estou te provando, você pode entrar aí no Google agora aí, dar um Google e você vai conseguir esses mesmos dados. Esses dados para me conseguir aqui, eu não demorei nem 10 minutos para conseguir esses dados. Não é possível que você não tenha condição de também ter esses dados. Porque se eu tenho, só em 2024, abriu 3,7 milhões, 96% dessas que abriram são pequenas empresas, no total geral eu tenho quase 22 milhões de empresas e 93,5% são micro e pequenas empresas, ou seja, as micro e pequenas empresas são a maioria. Obviamente que as micro e pequenas empresas, de repente, não vai conseguir fazer, né, uma doação de 100 mil, 50 mil, não vai conseguir. Às vezes você vai conseguir doação das micro e pequenas empresas de 500, de 300, de 100 reais. Só que nós estamos falando de algo escalável. Nós podemos até falar de 30 reais. Porque se você chegar nessas pequenas empresas, pelo menos na região onde está geograficamente localizada a organização que você faz a gestão, que você de repente faz parte da diretoria executiva, conselho fiscal, você é só um associado, não sei. Mas se você olhar as empresas só na localização geográfica que essa organização que você está inserido está, e você vê a quantidade de empresas, se cada uma daquelas empresas doar de maneira recorrente 30, 50, 100 reais, porque vai depender muito do faturamento daquela empresa,
ok? Se elas doam 30, 50, 100 reais, agora faz uma escala de tudo isso pela quantidade de empresas que você tem só na região aonde a organização da sociedade civil está inserida. Na região onde eles automaticamente têm condição de conhecer o trabalho das organizações. E outra, você tem condição, depois de realizar um trabalho com nessa região, com essas empresas, de escalar para outras regiões. Você tem o Brasil todo. Agora fala para mim, como ter um planejamento estratégico para captação de recursos com um tipo jurídico no Brasil, né, que são a maioria, 93,5% de 21 milhões de empresas. Agora eu quero a tua opinião, escreve aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, aqui na descrição, no comentário, a organização que você faz parte tem algum planejamento voltado para as micro e pequenas empresas? Será que tem, que vocês já observaram isso? Estamos fundando mais um ano de 2024. Agora você está prestes a começar janeiro de 2025, está no período ideal para se realizar um planejamento voltado para essas empresas, e é verbas não carimbadas. Em outro vídeo, em outra aula, nós vamos falar de um fator importante, porque vocês vão bater na porta dessas empresas. Só que se você vai bater na porta solicitando aí uma doação de maneira recorrente, mas nós não podemos esquecer de algo, a contrapartida. Qual é a contrapartida? O que a organização que você faz parte tem a oferecer a essas micro e pequenas empresas? Como que você vai fazer isso? Por onde vocês vão começar? Nós vamos tratar sobre isso em outras aulas. Aonde é que nós iremos iniciar o nosso trabalho para que possamos alcançar essa infinidade de empresas aqui? Dependendo do trabalho, se for um trabalho sério, um trabalho bem estratégico e execução da maneira que foi planejado, eu duvido que a organização vai ficar dependendo de editais, de chamamento públicos, de emendas parlamentares. Dá uma olhada no Greenpeace. O Greenpeace ele não vive disso daí, eles têm uma outra fonte de captação de recursos. E é importante também dizer da diversificação, né? Você não pode depender de uma única fonte de captação de recursos, porque se aquela fonte, num país como o nosso Brasil, que tem uma volatilidade econômica muito grande, né, é capaz daquele aquele doador, aquele financiador do projeto, chegar no meio do caminho e não poder mais continuar com aquele aporte financeiro e ter um projeto para no meio do caminho. Como que faz isso? Então, esse é um dado, chega a ser até alarmante, o número de organizações da sociedade civil, principalmente as pequenas, que não observa isso, não observa esse dado. Estão preocupados, não precisamos elaborar projeto e precisamos, saiu aí o edital, tal, saiu o edital, tal, tá aí, ó, Lei Rouanet, Aldir Blanc, e vamos indo. Só que o dia a dia, chegou a conta de água, chegou a conta de tem que pagar aluguel, não temos dinheiro. Estamos na esperança de um vereador, de um deputado que... Não. Observa dados, observa os dados. Isso aqui é a condição de vocês fugirem da escravidão. Sabe o que é escravidão? Quando a gente fica dependendo de uma única fonte, ou dependendo de um parlamentar, dependendo de um político, de um padrinho. Então faça a lição de casa bem feita. E eu duvido que vocês vão depender de edital de chamamento público que possa vir, né? Eu não sou contra, precisa realmente, até para poder ter uma organização dentro da entidade, né? Isso aí é necessário, colocar projetos lá até para ver se o projeto está bem elaborado, né? A captação de recursos também através de
de emendas parlamentares, isso é muito importante. Mas aqui tem um ouro muito explícito que muitos não estão prestando atenção, tá bom? Nós vamos tratar em outras aulas, vamos falar sobre a contrapartida. Primeiro, eu tenho agora um planejamento estratégico para poder atingir, buscar recursos nas micro e pequenas empresas e o que eu posso oferecê-los de contrapartida, porque uma coisa é você oferecer em contrapartida para uma grande empresa que já tem dentro do teu escopo, né, do seu compliance aí, a questão da responsabilidade social. Será que as pequenas também têm? Nós vamos tratar sobre tudo isso numa próxima aula. Então não esqueça, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificação, não fique por fora das informações que nós temos a trazer para você. Até a próxima. Tchau, tchau.